Senhoras e senhores, há exatamente 50 anos atrás, inicia-se essa história do mundo Coser, como chamamos hoje. Lá atrás, na cidade de Água Santa, quando meu pai começou com a mecânica agrícola pesada, reformando motores de tratores, colheitadeiras e linha agrícola, e após 3 safras frustradas, que a empresa acabou quebrando, era uma cidade muito pequena do interior, o meu pai viu ali naquele momento que não tinha como seguir somente naquele segmento. Então ele tinha que buscar novos caminhos, novos horizontes. E sempre nos ensinou que se você quiser ser bem-sucedido ou quiser ter uma independência financeira, você tem que mirar o horizonte, definir um segmento e seguir em frente, seguir firme e forte. E sempre estar em busca de inovação, buscar estar entre os melhores ou ser o melhor. E sempre dar o melhor dentro das condições que você tem naquele momento. Foi aí que ele, naquele momento, partiu para a linha diesel pesada, depois veio a atualização, a carburação, depois veio o sistema de injeção eletrônica, depois a gente foi pioneiro também no segmento de câmbio automático e hoje já estamos aí na tecnologia de veículos híbridos, elétricos e toda esta nova tecnologia. E hoje, para nós estarmos aqui dentro da nossa loja de venda de veículos premium, a Coser Premium Cars, uma estrutura fantástica com um dinamômetro 4x4 da Servitec, atrás de uma nave dessas, uma RS4 de motor 2.9, um carro exclusivo, um carro sensacional, que o cliente nos deu a oportunidade de efetuar um trabalho revisão premium, um trabalho de performance e nós poder entregar todo o serviço e atendimento incomparável do mundo Coser, isso para nós não tem preço. É como se nós estivéssemos vivendo um sonho que começou lá atrás, há 50 anos, e que hoje a gente pode estar dando continuidade e fazer com que este sonho seja cada vez mais uma realidade nossa, de todo o nosso time, de toda a nossa equipe, uma empresa com mais de 30 funcionários, focados extremamente em entregar um serviço e um atendimento incomparável, fortalecer o relacionamento com o cliente, entregar segurança para as famílias e fazer parte da realização de um projeto, de um sonho, falando do propósito aqui da Coser Premium Cars. E da parte técnica eu vou deixar falar quem é perito no assunto, que é um menino, um homem, um cara acima da média, um cara fenomenal, que ele é incansável, ele é imparável. Ele é aquele cara que ele acorda de madrugada, que ele começa a ver gráfico, começa a ver o que ele pode fazer. O cara é louco, mas nós todos somos loucos e apaixonados por veículos, por revisão premium, por performance, por venda de carros, por fazer parte das realizações de sonhos. Este é o mundo Coser que a gente quer apresentar para vocês. Então estamos iniciando agora no canal do YouTube e eu acredito que é tarde, é cedo, não sei. Acredito que tudo tem a hora certa. A única certeza é que a gente está preparado para entregar um conteúdo genuíno e verdadeiro para todos vocês que estão aí. Então acompanhem que vem conteúdo pesadão em breve. Bom, meu nome é Vinícius, o tempo foi passando e novas pessoas foram se achegando a essa empresa. Eu tive o privilégio de me achegar, sou um deles, muito bem recebido, foram lá, me buscaram dentro de uma concessionária onde eu trabalhava, né? Eu sempre quis, eu olhava a oficina Coser e eu pensava, eu quero trabalhar com aqueles carros que eles trabalham, eu quero fazer parte daquela grande equipe. Cheguei até eles e recebi essa oportunidade, esse voto de confiança. E os anos se passaram e hoje eu estou aqui. Tudo aquilo que o Josué falou, esse também é o meu propósito, esse é o propósito de nós que trabalhamos aqui na empresa. Entregar um serviço incomparável e o meu propósito pessoal, que eu costumo dizer, se Jesus fosse mecânico, como que ele executaria os serviços? Eu sempre penso assim, Jesus não mentia, Jesus fazia as coisas com verdade. Bom, agora vamos para o que eu amo nos carros, a parte de motores. Bom, essa RS4, só da gente bater o olho a gente já vê que é um espetáculo. É um prazer a gente ter a oportunidade de dar manutenções corriqueiras ou eventuais reparos necessários que veículos como esse exemplar que é utilizado para competição podem eventualmente apresentar.
Esse carro, originalmente, ele vem com 450 cavalos de potência, né? É um motor V6 biturbo com as turbinas no estilo Hot V, ou seja, a concentração de calor fica no centro do cofre do motor, né? 4 polias variáveis, 6 cilindros, um motor sem mais explicações, o próprio carro fala por si. Mas, além de toda essa apresentação que eu fiz, esse carro já passou pela nossa mão e nós já fizemos alguns upgrades que eu vou mostrar agora. O cliente veio até nós, a gente inicialmente fez um estágio 2 de potência nesse carro, trocamos os escapamentos, inserimos 2 THS. Posterior a isso, os eventos de performance que a gente foi, o desempenho, a confiança, a relação entre nós e o cliente, a gente analisou a possibilidade de extrair um pouco mais de potência e partirmos para um estágio 3 de performance, onde nós substituímos todo o intake do carro, um intake em carbono, substituímos as 2 turbinas desse motor por turbinas maiores, a bomba de alta pressão de combustível, instalamos uma bomba APR, water cooler, radiador da marca Wagner Tuning, um upgrade pouco já feito no mundo. E a gente teve a oportunidade de realizar esse serviço. Esse carro, ele é um carro que com essa preparação que a gente fez, o cliente pode usar ele, por exemplo, para um final de semana ir até Gramado com a sua família, ir na Serra Gaúcha, né? Tendo toda a sutileza, o conforto que essa perua oferece, e também nos eventos de performance ir para a pista, botar para derreter, e é o que esse carro faz. E tem tido bons resultados nas medições feitas em drag. Ela é a segunda mais rápida do planeta, né? Essa configuração RS4, plataforma B9, e no Brasil ela é a mais rápida com registros no drag. E a cereja do bolo que nós instalamos de upgrade também, para fazer jus a essas 2 turbinas maiores, foi a instalação de um kit WMI, uma injeção suplementar, um nozzle que pulveriza metanol para baixar a temperatura de câmara. Mas por que isso, Vini? Qual que é a utilidade, a função? Como a gente tem turbinas maiores, empurrando mais ar para dentro, quanto mais o ar é comprimido, as moléculas entram em atrito e isso gera um aquecimento de câmara. Uma câmara aquecida demasiadamente pode fazer com que o combustível inflame antes do tempo, entre na combustão antes da hora, gerando uma detonação de combustível. O metanol, ele segura a temperatura de câmara, ele baixa essa temperatura, reduzindo bastante esses fenômenos de detonação de cilindro, preservando muito e muito mesmo a vida útil dos componentes internos desse motor. Toda a instalação a gente fez de uma forma bem minuciosa, conforme o cliente solicitou, mantendo uma discrição. Foi o tanquinho, nós colocamos lá no porta-malas da mesma coloração da forração de porta. A válvula de retenção instalamos em um ponto estratégico para que fosse feito sangrias quando necessário, sem desmontagem de nenhuma peça. Todas as mangueiras e tubulações passadas por pontos estratégicos do veículo, prevenindo aquecimentos e tudo mais. E o nozzle instalamos aqui no Charge Pipe, que nós também confeccionamos. Uma instalação limpa e caprichosa. Essa RS4, ela é usada com certa frequência para competição. E da mesma maneira, frequentemente em nossa oficina a gente está analisando, verificando o carro para ver se o mesmo está apto a seguir competindo nos eventos com segurança. O nosso cliente proprietário dessa bela joia, ele é um piloto, ele já tem uma grande experiência no mundo da performance. E ele nos ajudou muito dando um feedback. Ele disse: Vini, eu percebi que o carro perdeu um pouquinho de tempo de pista. E essa percepção é muito importante para nós chegar no diagnóstico do serviço que a gente fez, que logo mais eu vou mostrar. Mas resumindo a conversa, a gente fez um diagnóstico no carro, com o osciloscópio, testamos toda a parte de ignição, onde não havia problemas em bobinas, velas de ignição. Testamos toda a parte de sincronismo, tudo certo.
Toda a parte de injeção com o osciloscópio, os injetores de alta pressão, não havia nenhum tipo de problemas ou mau funcionamento, alimentação de combustível, turbinas, tudo em ordem, compressão de motor, tudo certo. O veículo não registrava nenhum tipo de falha de cilindro no scanner, porém, esporadicamente, ele registrava uma leitura incoerente em um dos sensores de oxigênio do escapamento das duas bancadas. Aí, então, iniciamos a desmontagem de alguns componentes para inspeção. Retiramos as velas de ignição para uma inspeção visual e identificamos de uma forma bem sutil uma diferença de coloração em uma das velas do cilindro 3. Ok, colocamos a câmera, o boroscópio dentro do cilindro, não conseguimos perceber visualmente nenhum tipo de diferença na carbonização na cabeça do pistão. Próximo passo, colocamos 1,5 bar de pressão no sistema de arrefecimento do carro, deixamos em torno de 12 a 15 horas aproximadamente o sistema pressurizado e no outro dia pela manhã, novamente com o boroscópio, aí sim nós identificamos uma pequena quantia, alguns ml de líquido de arrefecimento depositado dentro do cilindro 3. Olha só, era um defeitinho extremamente sutil. O veículo veio até a oficina rodando, se dirigiu até o elevador para efetuarmos os determinados reparos, sem ninguém precisar empurrar o carro, nenhum tipo de falha, e nós, antes que desse algum tipo de quebra ou algum aquecimento nos cabeçotes desse motor, a gente conseguiu enxergar um problema no início, ouvindo também a experiência do nosso cliente, e resolvemos praticamente sem ser muito invasivos. Informamos, passamos a documentação do diagnóstico ao cliente, mediante a autorização dele, baixamos o conjunto do trem de força desse carro. Com todo cuidado, toda a cautela, se tratando de um esportivo que, se precisar de alguma peça, tudo tem que ser importado. A gente não consegue nas autopeças mais acessíveis, então a gente fez essa manutenção de uma forma bem cautelosa. Baixamos o trem de força, desmontamos as turbinas, desmontamos as flautas, as velas, todos os agregados em torno de ambas as bancadas de cilindro e, por fim, removemos o cabeçote da primeira bancada e, na sequência, o cabeçote da segunda bancada. E fomos assertivos no diagnóstico, analisando a junta do cabeçote, na face que ela vai em contato com o bloco no cilindro 3, ela estava permitindo a passagem de pequenas quantias de líquido de arrefecimento. A boa notícia, como o cliente percebeu essa diferença antes de problemas maiores e como nós conseguimos também identificar um princípio de defeito, a gente não precisou fazer nenhum tipo de planicidade. O veículo não teve nenhum tipo de aquecimento, estava plano cabeçotes, bancadas, ovalização de cilindro, no máximo entre 1,5 e 2 centésimos de ovalização no máximo nos cilindros, isso é praticamente nada, Não foi necessário a gente desmontar pistões, anéis, parte de baixo ficou intacta, somente fizemos a limpeza da região e a troca das juntas dos cabeçotes. E durante a manutenção, a gente estudou bastante sobre esse motor, é um motor EA839 da família VAG. Nós descobrimos que alguns desses motores V6, eles vieram com uma fragilidade nos balancins. Alguns deles acabavam soltando os filetes, os roletes internos de alguns dos balancins, danificando toda a região da tampa de válvulas, a parte ali dos comandos, em alguns casos gerando falhas de sincronismo no motor. Sabendo dessa informação e aproveitando que a gente fez a desmontagem do motor, a gente fez essa inspeção. E a boa notícia é que esse motor, se tratando de um carro 2021, já é atualizado. Os balancins desse V6 já são os balancins reforçados. Então é mais um ponto positivo que nos passa até mesmo um pouco mais de segurança em manter a performance nesse carro. Uma das premissas do cliente é que a gente fosse
o mínimo invasivo possível para manter a máxima originalidade dessa engenharia. Quando a gente fala de um motor V6 2.9 EA839, talvez você não saiba, mas o sincronismo desse motor ele se dá na parte traseira, próximo ao câmbio. E a gente teve que desmontar os cabeçotes, obviamente a gente tirou esse motor de sincronismo. A Audi orienta que quando é mexido em qualquer uma das peças relacionadas ao sincronismo, ou correntes, polias, tensores, guias e tudo mais, é necessário que o câmbio, esse carro possui um ZF automático de 8 velocidades, é necessário que esse câmbio seja separado, que a gente separe o conjunto powertrain. Mas a gente analisando o motor e atendendo à solicitação do nosso cliente, a gente fez toda essa manutenção sem fazer a desmontagem do câmbio. É possível, requer cuidados, né? Se porventura a gente deixasse escapar, por exemplo, uma das correntes para baixo, a gente tiraria o câmbio, não somos imprudentes, mas a gente fez toda essa manutenção, esse serviço sem remover o câmbio de sua posição. Não foi necessário abrir, usinar camisas de cilindro, fazer retíficas em cabeçotes, em bloco, nada disso. O motor permanece standard, é um motor ainda estoque, porém preparado. Enfim, agora olhando essa obra de arte, novamente toda montada, cada parafusinho no seu devido lugar, nenhum tipo de adaptação ou parafuso de um lugar em outro, não, a gente não trabalha assim, a gente é sério. Eu começo a me lembrar dos dias que eu trabalhei à noite, dos dias que a minha esposa estava junto comigo, fora de horário, pela exclusividade do serviço, a gente optou em trabalhar de portas fechadas, fora de horário comercial, para que houvesse uma concentração extrema, um hiperfoco. E olhando para isso, eu vejo que valeu a pena. E a gente pegou esse carro, agora que ele está todo montado, e passamos ele no nosso dinamômetro. Nós temos um Servitec 4x4, né? Um dinamômetro apto para fazer aferições, medições em veículos desse porte, com tração integral. E, para nossa surpresa, vieram 5 cavalinhos a mais do que os melhores registros que nós tínhamos até então. Então, essa RS, ela está com todo o vigor, pronta para seguir nos eventos de performance. E quem sabe, talvez, ela se torne a mais rápida do planeta nas medições. Senhoras e senhores, este é o final do nosso primeiro vídeo no canal do YouTube. Então a gente está iniciando nessa caminhada. Peço que vocês compartilhem, curtam, deixem seu comentário aqui, se gostaram do conteúdo, manda para aquele teu amigo que é entusiasta, que é apaixonado por carro, por performance, que gosta de ver cada detalhezinho. O nosso propósito é gerar conteúdo, é gerar um conteúdo genuíno e poder mostrar as maravilhas que o mundo de veículos premium, mundo da performance, esse mundo do automobilístico e dos entusiastas, assim como nós, queremos compartilhar com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.